Tudo bem, pessoal? Começando mais um Circuito Explator de novo aqui com os meus amigos Dani Gomes e Tarso Marques. A gente vai falar do que tudo que aconteceu nesse último final de semana do automobilismo mundial e principalmente envolvendo os pilotos brasileiros. A gente teve um final de semana muito bacana em Interlagos. Acho que depois de algum tempo o Interlagos não estava tão cheio desde uma prova de Fórmula 1, sem ser prova de Fórmula 1. A gente teve Stock Car, a gente teve Fórmula 4, a gente teve HB20, a gente teve a Stock Series. É muito bacana, a gente sempre ouvia falar dos final de semana de corrida na Inglaterra, que faziam várias categorias. No Brasil começa a ter isso. Teve há uns 15 dias atrás, quando o Dani e o Tarso estiveram lá em Interlagos, agora teve essa semana de novo. E a gente vê aumentar o público no autódromo, isso aí é muito legal. Então, Dani, Tarso, como é que vocês estão? O que vocês viram aí do final de semana? Então, Brock, essa questão de ter muitos eventos, é muito comum isso em eventos regionais. A gente tem diversas categorias andando num final de semana. Então, etapa do Paulista sempre tem lá a Mercedes, a Copa Joy, a Fórmula Delta, a Fórmula 1600, Fórmula V, Old Stock, a Race Cup. Então, sempre tem muitas categorias no final de semana lá. Isso é bem comum. É que a grande mídia acaba não mostrando muito, não tem muita divulgação, mas a gente tem muitos desses eventos aqui no Brasil. A gente às vezes pode participar, a gente vê o pessoal, cada um no seu investimento e podendo praticar o esporte que gosta. E acho que a Vicar também vê nessa... Além de ser melhor o evento em si, conseguir se pagar mais fácil, ter o Interlagos comporta bastante categoria, né, por ser grande, por ter vários espaços, e o pessoal passa o sábado e o domingo tendo corrida para assistir, o pessoal vai lá, o pessoal que tem um atrativo grande, né, dos pilotos ser mais conhecido, né, da Stock, o pessoal vai lá ver, vai tirar foto, ali eu vi uns vídeos das visitações no box ali, o box cheio do pessoal lá tirando foto, pegando brinde. Então é bom para o público, é bom para os patrocinadores, né, também, para mostrar as marcas e tudo mais. Então é a essência desse circo do automobilismo, né? É patrocínio daqui, pilotos de lá, esporte, tudo se junta num fim de semana ali que gera negócios, gera patrocínios e gira o automobilismo aí no Brasil. Eu acho que o grande diferencial é o tamanho das categorias, né? Nos regionais a gente sabe que acontece, mas é legal. Eu acho que é importante para o automobilismo brasileiro as categorias se aproximarem, né? Eu não lembro se é a Mercedes ou qual é que é a categoria que às vezes corre com a Copa Truck também. Então eu acho interessante isso para criar isso que o Dani falou, um evento maior do que não apenas a corrida, mas para aproveitar mais toda a estrutura de uma corrida, né? Isso é algo que é feito muito lá nos Estados Unidos, né? Que não é simplesmente a corrida, você tem todo um evento por trás da corrida que é para levar a família inteira para dentro da pista, né? Então a gente tem muitos eventos lá. Inclusive esse final de semana teve mais uma prova no misto de Indianápolis, né? E aí eu tava vendo na transmissão da NASCAR o pessoal comentando que a NASCAR tirou a Brickyard 400 para andar no misto, para poder... Foi uma ideia do Roger Penske, enfim, né? O cara manda no automobilismo americano praticamente, para exatamente isso, conseguir juntar a Indy com a NASCAR. Teve corrida da Indy no sábado, da Xfinity no sábado e hoje teve o domingo teve da Cup. Isso que eu ia falar, Alex. Levaram, duas das principais categorias norte-americanas no mesmo final de semana, né? Pra atrair mais público, né? Que nem um circuito que nem Indianápolis, né? Que também comporta essa logística, né? De todo mundo tá lá, né? Então, que nem na Cup hoje largou 38 carros, né? Então, tem que ter uma estrutura por trás, né? Não só a pista em si, né? Mas a questão de box, de estacionamento para os caminhões, tem que ser uma estrutura muito grande. Não é todo autódromo que dá pra fazer. Então dizendo que o retorno financeiro da NASCAR andando no misto, trazendo a Indy junto,
está sendo maior do que a Brickyard 400, que era a NASCAR andando no oval das 500 milhas, né? Então isso acontece lá também, e é bacana a gente ver aqui no Brasil as categorias se aproximando, principalmente as categorias de ponto, que antigamente a gente, assim, às vezes até no mesmo dia, em partes separadas do país, a Stock correndo, a Truck, enfim, eu acho que um pouquinho de organização, se aproximando, é muito melhor. Eles separam, né? Que nem você falou, às vezes a Copa Truck e a HB20 correm no autódromo, e a Fórmula 4 e a Stock. De outra, a Stock com a HB20, e tem a Turismo Nacional também, que corre junto às vezes corre a Stock e a Turismo Nacional. Então eles sempre juntam 2, 3 categorias no mesmo evento para encher o fim de semana, né? Essa semana que vem, por exemplo, a gente vai ter novamente a Fórmula 4, vai ter a Turismo Nacional e vai ter Mercedes também lá em Interlagos. Fórmula 4 que até não tem, até pela forma que ela foi feita, não tem como crescer o número de carros, mas as corridas estão melhorando, né? Esse final de semana eu vi algumas das corridas, não vi todas, mas a gente começa a ver uma competitividade maior, a gente começa a ver umas corridas mais bacanas. A primeira etapa eu vi no Velocitar, foi um pouquinho assim, tu via que os guris não tinham a mão do carro ainda. Agora meio cru, né? Tá. Já começaram a fazer largada parada, que no Velocitar eles não fizeram, que eles ficaram com medo. No Velocitar eles preferiram fazer uma largada em movimento, uma largada com safety car, justamente pela falta de experiência dos pilotos com o carro, e como é muito limitado a questão de treino, então fica difícil você pegar e fazer um treino de largada com o pessoal, né? Então optaram por fazer essa largada parada. Em Interlagos já fizeram a largada normal, largada parada. É uma categoria que nasceu bem, ela nasceu com 16 carros no grid. Muita gente pode pensar que 16 é um número baixo, mas para um primeiro ano, uma categoria que tem um custo relativamente elevado por ser um carro novo, é o mesmo carro que é utilizado na Europa, então o custo acaba sendo um pouco alto. E no Brasil a gente não tinha uma categoria de Fórmula, uma categoria escola a nível nacional, já faz algum tempo, né? Então é muito bom ver o nascimento dessa categoria. A gente teve 2 vitórias do Pedro Clerot e uma do Nicolas Giafone. Então, e a gente vê que as equipes que ganharam, né, que foram a Full Time Sports, que tem o Eduardo Bassani trabalhando, e a Full Time, do Maurício Ferreira, é uma equipe que ela nasceu no Fórmula. O Bassani também cresceu trabalhando no Fórmula, tipo, a escola dele de trabalho é o Fórmula. Então já era uma equipe que o pessoal já imaginava que teria uma certa vantagem. Mas a gente vê a Cavaleiro Sports conseguindo uma vitória e brigando o final de semana inteiro ali na frente com eles. A KTF tá vindo brigando junto. A TMG conseguiu um bom resultado na corrida de hoje, se não me engano, conseguiram um 3º lugar. Então a gente vê as outras equipes também brigando. Dá pra ver que apesar tá de uma certa né? dominância, um pouco da Full Time, mas a gente vê as outras equipes conseguindo chegar para essa briga aí. Eu acho que o restante do campeonato vai ser bem legal, são disputas muito boas. O pessoal que tá vindo do kart, tá começando a aprender a andar de Fórmula, então vai ser muito legal isso daí. É uma categoria que a gente tem que torcer que consiga se manter, até por essa questão de custos, né? Tem que ver como é que vai ser as próximas temporadas. Mas realmente, eu tô surpreso, eu gostei bastante da corrida que eu vi em Interlagos, achei tá bem bacana, e o nível eu acho que tá subindo, os carros estão ficando mais próximos. A tendência é melhorar com a mais experiência das equipes mesmo com o carro e principalmente dos pilotos, né? Com certeza. Eu acho que vem evoluindo todo mundo, né? A adição das equipes ali, tem uma parte das equipes, vamos dizer assim, profissionais do ramo por trás, né? E o pessoal, os adolescentes ali que estão ingressando no automobilismo com carro, né? Já são multicampeões no kart, a maioria deles ali, e agora estão ingressando no carro. Tem que ter um aporte de equipes assim, né? Às vezes, se o cara não fosse uma categoria que ele fosse ter que entrar sozinho, digamos assim,
talvez ele não teria chance de trabalhar, que nem o Tarso falou, com o Bassani, com o Maurício Ferreira, com pessoas assim que já tem um conhecimento grande de fórmula, de tudo, né? E eu acho que nem você falou, agora, nessa corrida os pilotos já se adequaram melhor ao carro, já estão mais à vontade dentro do cockpit ali para disputa, para fazer o carro andar mais rápido, né? E saber o que é acertar do carro para melhorar e tudo mais. Na Stock a gente teve a vitória do Martin Rossi na primeira corrida e do Fraga na segunda. O Fraga estava substituindo o Daniel Serra, estava correndo as 24 horas de Spa, que depois o Tarso vai falar um pouquinho melhor para nós como é que foi, que eu sei que ele acompanhou mais de perto a prova. Eu confesso que eu tenho problemas com a Stock. Eu acho que, eu sei que os carros andam próximo e tudo mais, mas como categoria principal do país, tem muito acidente bobo, tem muita momento assim de besteira que não dá uma grande porque tem sorte. Porque assim, o Gomes rodou, até o Camilo bateu no Gomes na freada do Ayrton Senna, ele volta, parecia piloto de AV, assim, voltou cruzando a pista. O Fraga e o César Ramos trocaram tinta até que daqui a pouco conseguiram bater. Eu não sei, me incomoda um pouco. Eu acho que é uma categoria muito bacana, mas eu me incomodo isso na NASCAR também. É muita batida boba, assim. Eu não sei isso que eu ia falar. O pessoal na NASCAR não corta um dobrado. Só não leva espelho porque não tem. Porque os caras dão porta com porta e dá na traseira. Essa questão dos toques é complicada, porque na Stock a gente tem... A proximidade dos carros é muito grande e é um carro que ele é pesado, é um carro difícil de ultrapassar. Então, se o cara não tentar achar um espaço, ele acaba nunca conseguindo uma ultrapassagem. Mas realmente tem alguns toques, alguns acidentes ali que não dá para entender como podia que um ser piloto evitado, de elite faz uma coisa daquelas. Eu acho que assim, para uma categoria que é para ser a principal do Brasil e uma das principais do mundo, porque a gente pode até questionar algumas coisas na Stock, mas a Stock dá para botar ali entre as 5, 6 principais categorias do mundo, até mais. Sempre que é feita a corrida de dupla, os pilotos estrangeiros que vêm para cá elogiam muito a Stock. Então assim, pelos pilotos que estão no grid, né? Piloto ex-Fórmula 1, piloto ex-DTM, e mesmo pelo carro. O carro, a gente questiona muito algumas coisas no carro, mas não é qualquer categoria no mundo que tem um carro como o da Stock. É um carro de ponta no mundo, de certa forma. Então, assim, a gente questionou quando eles correram no Velopark, e aí eu boto muito mais na pista, porque eu acho que a Velopark não tem condições, apesar de toda a estrutura, toda a boa vontade, tudo que a gente sabe que o Velopark é fantástico. Mas não é um traçado adequado para uma categoria dessa. Mas aí vai para Interlagos, a corrida é mais ou menos a mesma coisa. A segunda bateria, então, que tu vê de pedaço de carro voando, é fantástico. Então, mas independente disso... Os fibreiros ficam felizes. Independente disso, as corridas foram bem bacanas. É uma chatice minha achar que a Stock tinha que ser um pouco mais... não sei se exemplo é a palavra, mas, tipo, muita gente se espelha na Stock. E aí vê aquele bate-bate e vai querer, quando for correr lá no HB20, for correr no Turismo Nacional, vai ser assim também, né? Então eu acho que eles têm essa função também como exemplo um pouco. E nessa função, na minha opinião, eles pecam um pouco. Aproveitando esse gancho do HB20, né, tivemos 2 provas em Interlagos, uma com a vitória do Alberto Catucci e a outra com a vitória do Rafael Reis. E no dia 18 de agosto a gente deve estar entrevistando, a gente ainda tem que fechar certinho a data, porque como ele está sempre viajando para correr, enfim, mas está praticamente certo dia 18, a gente vai entrevistar o Luiz Sérgio Senna Júnior, que é piloto de kart e piloto da Copa HB20. Aí vai ser nas nossas lives. Piloto da Mercedes também. Piloto da Mercedes. Vai ser lá na nossa live. Também. Já foi piloto da TN, da Mercedes. Seninha anda de tudo um pouco, né? Inclusive, Seninha, né? Final de semana andando de kart. Por isso que eu disse, está marcado para o dia 18 de agosto, mas sempre pode acontecer alguma coisa que a gente possa ter que alterar essa data até mais próxima. Mas a
a gente entrevista ele lá na nossa live dos acréscimos. A gente tem feito toda a penúltima quinta do mês, se eu não me engano, a entrevista de automobilismo. A gente tem tentado abrir espaço para os pilotos nacionais poderem falar, para a gente saber um pouco mais de como é que é a carreira deles. Só acompanhando o gancho da HB20, em Interlagos eles apresentaram o novo carro para 2023, né, com o facelift do novo HB20 ali, então o pessoal tava animado lá que 2023 os carros vão mudar de forma, vamos dizer assim. O carro continua a mesma receita, né, mas a forma a frente, a traseira, as portas vai ser atualizado para o modelo novo. Então, 24 horas de Spa, Tarso, como é que os brasileiros foi? Eu sei que o Serrinha foi bem, o Farfus também foi bem, mas dá uma explicada aí, dá um resuminho para nós como é que foi a prova deles. Corrida de 24 horas lá, foi bem movimentada, o Serrinha terminou em terceiro, o Farfus terminou em sexto, estava brigando pela vitória a corrida inteira e teve um problema no final. Felipe Nasser foi 22º, e um ponto importante da prova foi a presença do Valentino Rossi, terminou em 17º. É sempre importante ver esse pessoal campeão de outras categorias vindo pro automobilismo, né? Na madrugada aqui no Brasil, eu não sei qual horário da prova, teve uma bandeira vermelha, teve um problema ali de manutenção, tiveram que reconstruir uma barreira de pneus. Teve um acidente que tiveram que uma leve reconstrução no guarda-reio lá. Um Porsche bateu na Blanchimont lá e arregaçou com o guarda-reio, eles tiveram que parar para arrumar. Corrida longa, assim, é meio normal, às vezes, ter umas bandeiras vermelhas para reparos, assim. Já teve, agora lembrei, teve em Nürburgring, eu vi uma vez, nevava numa parte da pista, chovia em outra e tinha sol na outra. Então, assim, tudo pode acontecer numa prova de 24 horas, principalmente na Europa, nessa época que aí depois a gente vai entrar daqui a pouco no assunto da Fórmula 1, a corrida de Hungaroring, choveu a corrida inteira, mas não choveu em momento nenhum da prova, né? Então, mas no final dava pra ver que tinha algumas gotas de água nas lentes das câmeras, né? Sim. Talvez se a corrida tivesse mais uns 5, 10 minutos, poderia ter um pouco de chuva ali pra dar uma emoção a mais. Antes da gente entrar então na Fórmula 1, o Miguel Paludo correu na Xfinity, na prova da segunda categoria da NASCAR, né, que a gente estava comentando agora. Ele vinha bem numa prova ali entre os 10, ali, fazendo uma boa prova. Lembrando que ele corre só nos mistos, né? E aí teve um enrosco na corrida, enfim, terminou lá para trás. E depois teve uma discussão com um piloto que tocou nele e foi comentado que ele é o piloto de uma corrida só, que ele não tem o que reclamar. Enfim, toda uma questão de... não sei se preconceito, mas ficou meio chato ali a questão. Não sei se vocês viram, o que vocês pensam disso. Eu confesso que eu gostaria que o Paludo conseguisse um patrocínio. Eu acho que é muito difícil para ele correr a temporada, porque basicamente ele teria que conseguir um patrocínio americano. Eu acho difícil um patrocínio brasileiro bancar uma temporada NASCAR, mas ele faz boas corridas sempre que ele vai lá para a NASCAR e merecia talvez um suporte maior para correr a temporada inteira, né? Realmente, ele merece ter um carro tempo integral. E essa questão do desentendimento com outro piloto lá, tem muito esse bairrismo dos pilotos na NASCAR, principalmente sendo um piloto estrangeiro, né? Redneck é redneck, né? Mesmo quando tem pilotos americanos que vão fazer as corridas de circuito misto, eles já não gostam muito. Aí quando vem um estrangeiro para participar de um circuito misto, aí fica pior ainda. Uma coisa interessante que até na transmissão o pessoal falou, a Junior Motorsport, que é a equipe do Dale Earnhardt Jr., eles contrataram o Paludo, além de ser essas 3 corridas, para ele fazer essas 3 corridas com o carro 88, para melhorar o desempenho dos outros pilotos nas corridas de misto. Então ele teve muita importância em simulador, na sede deles lá, trabalhando isso com o setup do carro, com questão de troca de pneus e tudo mais. Então ele, além de pilotar, ele teve uma função importante na equipe. A equipe também sempre deu apoio para ele.
E que nem se falou com então, a questão do patrocínio, né? O patrocínio que ele corre lá é o mesmo patrocínio do Justin Allgaier, né? Então a Brand tem uma empresa mundial, né? Então ela tem negócios aqui no Brasil, inaugurou uma empresa em Londrina até essa semana passada. Então é uma empresa mundial, né? Então até por isso que ele tem esse Eles network com o patrocinam, pessoal, né? eles patrocinam ele também na Porsche, né? O problema Isso, é que porque eles têm negócio no mundo inteiro, né? Mas a questão de esse mesmo patrocínio fazer uma temporada completa não casa porque eles já patrocinam o Justin Allgaier. Então fica meio difícil para ele fazer uma temporada completa. E aí já agora indo para Hungaroring, na Fórmula 1 a gente teve, na verdade na Fórmula 3, a gente teve na corrida sprint a primeira vitória do Caio Collet, né? Na chuva, enfim, foi toda mostrou muito talento ali. No finalzinho ali começou a chover, diz que dele conseguiu segurar bem o carro, chegou acho que com 8 segundos na frente do segundo ali. E na corrida longa ele também teve chuva, também teve uma questão de escolha de pneu, e aí ele terminou ali entre os 10, eu não lembro exatamente a posição que ele terminou agora, mas também fez uma boa corrida. Na Fórmula 2 a gente teve o Enzo Fittipaldi fazendo uma boa corrida sprint, chegou a pular na frente na largada, errou ali, depois travou o pneu, enfim, terminou em terceiro, e o Drogovic terminou em quarto ou quinto, agora eu não estou lembrado de cabeça. Quarto, isso. Foi uma boa corrida sprint. Já na corrida longa, o Enzo conseguiu mais um pódio, foi segundo, né, Dani? Segundo. Foi segundo, e o Drogovic não conseguiu um bom desempenho, terminou em nono. Em nono, isso. Eu antes de falar, fiquei na dúvida, mas quem venceu foi o Pourchaire. Pourchaire. Francês, que é com quem o Drogovic está disputando o título. Agora está a 21 pontos o Drogovic, se eu não me engano. Aquilo que a gente tem falado, né? Talvez o carro da MP não consiga desenvolver o que a gente esperar, o que desenvolveu no início da temporada, né? Então o Drogovic vai ter que ser inteligente para tentar garantir esse título. E eu continuo com a minha tese. Eu não sei até que ponto é importante o título, óbvio, mas o fato de o título fechar a porta da Fórmula 2 para o Drogovic o ano que vem, eu não sei. Já ouvi boatos dele estar sendo o pessoal da Indy indo atrás do Drogovic, que provavelmente na Fórmula 1 ele não vai conseguir um espaço, né? É complicado também ele passar mais um ano fazendo Fórmula 2, porque até que ponto seria vantajoso também fazer mais um ano de Fórmula 2? Para 2024, talvez também não consiga uma vaga na Fórmula 1. Então, às vezes, é melhor ele já conquistar esse título da Fórmula 2 para ter um título mundial na carreira e já buscar outro caminho. E o Enzo, a gente espera que ele consiga ir para uma equipe mais competitiva que a Charruse, né? Quem sabe aí ele consiga também brigar pelo título, sendo que com a Charruse, que todo mundo fala que não é tudo isso, ele já está em quarto no campeonato, né? O Drogovic tem a questão dele, ele tinha na mão uma vantagem boa, ainda tem uma vantagem, mas que nem se falou, a MP tem que achar alguma coisa a mais ali para botar no carro dele, porque o pessoal tá vindo da cavalo ali para as posições da frente, e se não acontecer nada diferente ali, ele vai chegar disputando, vai chegar até já perdendo nas últimas corridas ali, chegando em ficar em segundo ali. E eu achei o destaque mesmo vai pro Enzo, né? Que nem a segunda corrida ali, ele largou em nono. Na largada ele já passou 3 carros, daí na parada de boxe, que não é a equipe da Ferrari, é uma equipe que sabe fazer a parada de boxe. Ele ganhou mais 2 posições, ele ganhou acho que mais uma ou 2 na pista. Então ele fez uma corrida excepcional. O Theo Pourchaire também largou bem e fez já na primeira volta, ele já conseguiu ficar em primeiro e ficou até o final da corrida. Esse que foi o problema pro Drogovic, que o Theo Pourchaire ganhou e ele chegou só em nono. Então, mas que nem corridas são corridas, na próxima o Pourchaire pode também se dar mal, né? E o Drogovic se dá bem. Então vai aquela... Tem que ir acompanhando corrida por corrida para a gente ter uma decisão aí no final do ano.
Já que o Dani puxou o assunto da Ferrari, vamos para a Fórmula 1, que é o principal prato do fim de semana. O Grande Prêmio da Hungria começou com surpresa. E não é massa, hein? E não é massa. começou com surpresa na classificação, o George Russell fazendo a pole, o Verstappen tendo problema com a Red Bull, largando em 10º, o Hamilton tendo problema com o DRS, largando em 8º ou 9º, já não lembro mais agora. As duas Ferraris atrás do Russell, e todo mundo esperava que seria uma dobradinha da Ferrari. Ninguém acreditava muito no Russell conseguir se manter na ponta. E no fim do domingo, tudo deu errado, Tarso. Tu acredita no que eu te falo agora quando eu digo que o campeonato já acabou? Ou tu ainda vai me dar a explicação que ainda tem chance? Então, essa semana, o Binotto falou que ele não via motivos para a Ferrari não ganhar as 10 etapas que faltavam. E ele acabou jogando fora uma delas já, né? Mas ainda faltam 9. Isso foi uma estratégia difícil de entender. O que eles queriam fazer com aquilo ali. Começa a pingar os memes na internet, né? Tinham lá, Ferrari começou o fim de semana com a faca e o queijo na mão. Terminou jogando o queijo no lixo e enfiando a faca no olho. Tem o... Como é que é? Tem o undercut, que é quando tu para antes pra ultrapassar o piloto da frente. Tem o overcut, que é quando tu para depois. E tem o self-cut, que é a estratégia da Ferrari. É o que a Ferrari faz, né? Mas eu acho que... primeiro vamos falar de quem foi bem. Eu acho que o Verstappen foi muito bem. Foi uma corrida do Verstappen assim... o título é meu, vocês esquecem. Vocês não corrida de campeão, né? Mesmo com aquela rodada dele que eu achei que os pneus dele iam pro espaço, acabou dando tudo certo pra ele. Diz que ele só rodou pra saber se o Charles Leclerc tava atrás dele ainda. De acordo com a entrevista dele, foi pra aquecer os pneus pra ultrapassar o Charles Leclerc. Tudo sob controle, tudo sob controle. Mas aí tu vê que o campeonato tá tão sob controle pro Verstappen e pra Red Bull, que a entrevista, o rádio, depois, no fim da corrida, eles estavam rindo no rádio. A entrevista depois dele, assim, foi tirando galhofa da rodada. Os torcedores da Ferrari também estavam rindo, só que era de nervoso. Eu acho que o Hamilton andou muito. Eu ainda acredito na vitória, pelo menos uma vitória do Hamilton até o fim do campeonato, porque ele, assim, de desmotivado, ele passou a simplesmente o segundo piloto do grid. Já passou o Leclerc, já tá em outro nível. Confesso que, assim, acho que o resultado pro Russell foi bom, mas ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, tipo, como é que eu não ganhei essa corrida? Sabe, eu acho que que aconteceu que eu não ganhei essa corrida? Então, vão analisar os dados, vão analisar a volta a volta de todo mundo ali. Dele, mas sempre é aprendizado, do Verstappen, e ver o que aconteceu. Exatamente. O cara vai não, concordo. Como eu disse, eu não tô criticando a corrida dele. Acho que foi um baita resultado, pódio duplo da Mercedes, ele até falou isso, mas naquela coisa individual dele, ele vai olhar, como disse o Tarto, vai olhar volta por volta, onde é que eu errei, vai ter que estudar tudo certinho. O que a gente fez errado de estratégia, tipo, se tivesse parado uma volta antes ou uma volta depois. Exatamente. Analisado muito bem tudo isso. Eu acho que o Sainz é outro que vai ter que sentar e analisar, porque ele estava na mesma estratégia que o Hamilton e foi atropelado pelo Hamilton no fim da prova. Ele fez a mesma estratégia médio, macio, e ficou na frente com o Hamilton ali foi os dois últimos ali dos primeiros a parar. E o Leclerc, assim, eu confesso assim, se sou o Leclerc, quero que botaram o pneu duro, eu paro, desço, atravesso e vou lá bater na cara do velho. Porque assim, era óbvio que não ia dar certo. Mas a questão do Sainz, na hora que o Hamilton passou ele, deu pra ver que ele não tinha o carro dele, não tava no chão. Então vai ter que entender o que aconteceu. O Hamilton tira o pé na curva. Tava de a pé. O Hamilton chega atrás dele no meio da curva, tem que tirar o pé pra não bater nele. Ele esparrama e mesmo assim, tirando o pé, o Hamilton saiu mais forte. Então, a Ferrari estava com muito problema esse final de semana, não só na estratégia, mas no acerto dos carros. Né? Mas é curioso, né? Porque no início da prova,
Até eu acho que o Leclerc estava mais rápido que o Sainz, mas o início de prova da Ferrari foi forte, não foi fraco. E aí o Sainz, a hora que bota o pneu macio, é que o carro parou de funcionar. O carro acabou. Foi a escolha errada dos pneus, né? Foi totalmente De macio não estratégico. funcionou, de duro também não funcionou. Pra continuar de médio não dava? Né? Eu falei, e aí tem o que a gente falou, né? O Leclerc só faltou perguntar se tinha colocado radial no carro. Porque... né? Vocês colocaram os pneus de transporte? O que aconteceu aí? E aí é o que a gente falou, a corrida inteira choveu, mas não choveu, né? Em vários momentos a gente achava que a chuva ia chegar, mas a chuva não veio. Eu confesso que teve um momento que o Hamilton era o único que não tinha parado e disse, agora é a hora da chuva. Mas não veio. E sim, eu estou torcendo pro Hamilton porque eu quero o campeonato. E a Ferrari não ganhou a Ferrari sozinho não está dando o campeonato. Se chove naquela hora, o Hamilton botava a corrida no bolso, né? Exatamente. Aí, assim, tem que torcer pra Mercedes, né? Porque pra Ferrari não tá dando. E eu quero ver campeonato, quero ver briga. Num fim de semana o cara bate sozinho, na outra equipe. Não, mas eu quero ver um campeonato como foi o ano passado. Na última volta, na última curva, foi decidido. Agora mais duas corridas aí acabou o campeonato. Isso, cara. Não tem coração. Mas aí, se você quer ver um campeonato decidido na última volta, aí só se o Verstappen cair andando de bicicleta essa semana aí, quebrar uma perna, um braço, pra ele ficar umas corridas fora. Senão. Mas esse ano não dá mais. O Verstappen, as férias agora são 3 semanas, né? Já calcularam que o Verstappen pode tirar uma férias de 6 semanas. Não precisa nem correr. Manda alguém lá. Pega mais 3 de brinde aí, volta mais tarde e tamo tranquilo. Mais ou menos isso. Quem é o piloto reserva da Red Bull? Manda ele lá. Boa pergunta. Não sei quem é o piloto reserva da Red Bull atualmente. Deve ser algum eu acho que era... tira foto, né? Hoje em dia, piloto reserva é pra tirar foto só. Eu acho que era o VIP, mas o VIP se meteu naquela confusão lá, eu acho que agora não pega mais também. Eu não sei. Ele já era, ele já não. Ele já tá fora da Red Bull. Eu não sei quem seria, mas. Sei lá, o campeonato acabou. O Tarso vai vir com as matemáticas. Dizer que 3 fins de semana ruim. A Ferrari, você viu que o final de semana começou do jeito que eu tinha falado semana passada. A Ferrari exatamente. Com chances, largando na frente, Verstappen lá atrás. Tinha nunca duvide do Binotto. Nunca duvide do Binotto. Tinha tudo pra dar certo pra Ferrari. Menos a Ferrari. Exatamente. O Verstappen tentou te ajudar na tua teoria do 2 fins de semana ruim, não sei o quê. Mas assim, você viu que ele fez uma largada de piloto que tá disputando o título. Largou, a hora que ele viu o meio da confusão ali, recolheu, esperou, achou o espacinho e veio crescendo na corrida. Então, no fim de semana que era de contenção de danos, o Verstappen ganhou. Então tu imagina quando for pra ganhar. Acabou, não tem. Pé nas costas. A outra notícia de Hungaroring foi que o Vettel vai se aposentar. O que vocês acham disso? O que vocês estão imaginando de substituto pro Vettel? Eu tenho uma teoria que eu acho que fecha o grid pro ano que vem. Vamos seguir pro ano que vem, que eu acho que o papai Stroll precisa de um nome forte na equipe e o filho dele, infelizmente, não é esse piloto. Ele vai atrás do Alonso e o Alonso saindo da Alpine tem lugar pro Piastri, que já foi prometido, dizem que até por contrato que o Piastri vai ter um carro ano que vem. Tá todo mundo em casa, todo mundo feliz, Alonso na Aston Martin e Piastri na Alpine. Bem provável isso mesmo. Por mais que a gente queira ver o Drogovic subindo pra Fórmula 1, mas eu acho que não vai ser dessa vez. Tinha uma conversa do Mick Schumacher também, né? Mas acho que é mais difícil. Mas eu acho difícil a Ferrari deixar o Mick Schumacher ir correr com o motor Mercedes, né? Não vai casar as pontas, né? A Haas é Ferrari. E do Vettel, o que vocês têm para falar da carreira do Vettel? Eu confesso que já acho o Vettel um dos pilotos mais legais do grid. Até foi bacana, não sei se vocês viram, antes da qualificação no sábado, ele bateu o carro no treino livre 3 e aí tava ele lá junto com os mecânicos mexendo e arrumando o assoalho e tal. Eu acho que é um dos últimos pilotos que
além de ser um grande piloto, é fã de Fórmula 1, né? Ele já mostrou várias vezes que sabe tudo da história da Fórmula 1. É nerd de Fórmula 1. O Vettel é um cara que... ele é um cara que... Ele é um nerd, né? Ele é um cara que gosta muito e estuda aquilo ali, né? Isso é muito legal. Ele é um dos nossos, ele nos representa lá, então acho que vai fazer falta o Vettel no grid. Ele é outro que eu acho que vai ficar 1 ou 2 anos aí parado e vai voltar aparecendo de alguma coisa aí de protótipo de GT. Parado em casa ele não vai ficar. Pois é, eu não sei. Ele falou no vídeo e tal do anúncio da aposentadoria que ele quer se dedicar às filhas, passar mais tempo com as filhas e tal. Então eu acredito, por exemplo... Como é que é, né? A gente sabe como é que é, né? Mas se dedica às filhas mês. Vai andar de DTM. Vai andar isso que eu ia dizer. Uma DTM eu acredito. Agora, uma categoria mais em casa e vai andar DTM. Uma categoria mais mundial eu acho difícil, mas uma DTM ali, vai no máximo até a Inglaterra, vai na Itália e tal, eu acredito por aí também. Mas o cara ficar sem correr, não fica, né? É difícil, né? O cara passa a vida inteira fazendo isso, o cara deu 2 semanas ali sem correr, o homem tá batendo o pé, já querendo saber onde que tem corrida. Todo piloto que saiu da Fórmula 1 foi correr de alguma coisa, nem que fosse uma corridinha de rally. Pra perder um braço igual o Kubica, mas todos foram fazer alguma coisa. Então, eu acredito no Vettel talvez indo mais para esse lado, assim, das coisas diferentes. Ele está envolvido, até no Grande Prêmio de Silverstone, ele apresentou lá a Williams FW... Tarso, ajuda aí, Tarso. Enciclopédia... enfim. Não lembro o código dela, mas aquele foguete do Mansell. Que ele pagou a conversão, enfim, toda por uma questão de combustível não fóssil, né? Como é que é? Na verdade, nem é biocombustível. É uma gasolina fabricada, enfim, eu não sei exatamente como é que é. Uma sintética. Sintética, isso, me fugiu a palavra. A gasolina sintética. Então eu acredito que ele possa estar envolvido aí nessas coisas. Como o Rosberg está um pouco envolvido com a Fórmula E, com aquele rally de carros elétricos. Eu acho que o Vettel pode ir um pouco mais para esse lado, talvez. Uma grande possibilidade. Né? Mas eu acho que voltar a correr, ele volta em algo tipo um DTM. Volta com um DTM, um campeonato de GT, alguma coisa assim lá na Europa. Acho que é bem a cara dele e encaixa no que ele passou no vídeo lá, né? Falando que quer mais tempo pra família e as coisas dele. Não vamos esquecer, o Vettel é tetracampeão mundial, ganhou os 4 títulos pela Red Bull. Muita gente diz que ele ganhava porque tinha o melhor carro, mas o próprio Adrian Newey disse que ele foi muito importante no desenvolvimento e no acerto. Mas daí eu te pergunto, né? Quem que ganha sem ter o melhor carro? Não faz sentido você falar isso. O cara ganhou porque tinha o melhor carro e o conjunto era o melhor, pronto. Ele tinha o melhor carro, mas o companheiro dele de equipe também tinha o melhor carro. Com certeza. Mas já teve quem ganhou sem ter o melhor carro, enfim. Mas era um domínio da Red Bull, assim como foi o domínio do Hamilton. E eu acho que isso não tira o mérito nenhum, não tô aqui, mas tem gente que acha que é menos mérito, até porque a carreira do Vettel depois da Red Bull não foi tão boa. Eu acho que não deu liga a ele na Ferrari, né? Eu acho que apesar de todo mundo na Ferrari falar muito bem dele, gostar muito dele, infelizmente não deu a liga que se esperava é porque a Ferrari sendo Ferrari, né? Quando fez um carro bom, o motor estava fora do regulamento, quando não sei o que, a nossa família italiana desculpa, sempre aprontando. Uma desculpa. Eu tava falando, a Ferrari é que nem o Flamengo. Tem a maior torcida, tem mais dinheiro, todo mundo acha que ganha, mas chega na hora e nunca ganha. Mas enfim. Olha, isso vai dar bastante comentário, hein? A Ferrari teve uns títulos um tempo atrás aí com um alemãozinho lá, né, também. Chegou a ganhar algumas coisas. Mas parece que depois que saiu o Schumacher, o Jean Todt e o Ross Brown, realmente parece que a Ferrari afundou, né? Mas aí que tá, Tarso. Eu acho que o período Schumacher na Ferrari é a exceção, se tu procurar a história da Ferrari. A Ferrari, antes do Schumacher, o último título era 79. Eu assisti Fórmula 1 e nunca tinha visto a Ferrari ser campeã. A gente tinha lá Schumacher, Ross Brown e Jean Todt. Tipo, era um trio
que tava lá dentro, tipo, tão bem Coeso. amarrado, tão bem estruturado, que conseguiu fazer a Ferrari crescer. Aí na hora que esse trio saiu, acabou a Ferrari. Tirando o Jean Todt, era muita gente que veio da Benetton, que já tinha sido bicampeão com o Schumacher na Benetton. Então, assim, foi um momento, e muita gente cresceu vendo aquela Ferrari e acha que aquilo ali é a Ferrari. Isso que eu quero dizer, entendeu? A história da Ferrari não é aquela. A história da Ferrari é muito mais a corrida de domingo do que o período Schumacher. Infelizmente. Mas ali é totalmente, tirando as brincadeiras que a gente faz, mas você vê que a equipe tem parcela maior do que os pilotos, né? Porque os pilotos são bons. Não dá para dizer que o Leclerc e o Sainz não são bons pilotos. Mas a equipe toma a decisão errada toda a corrida. Não dá para entender, não sei se é falta de gerência ou alguém quer bater no peito e falar eu sei fazer e daí faz cagada e daí não pode falar nada porque o cara, vamos dizer assim, o que ele tá mandando na porra toda. É estranho, Eu concordo, mas também eu acho que quando acertaram no Grande Prêmio da França, ou pelo menos até quando o piloto errou. Então também tá... daí sim. Não, tá complicado pra Ferrari esse ano, tendo, de novo, eu acho que o melhor carro. Teria que dar uma boa analisada, porque o piloto errou, mas aí a gente teve hoje uma estratégia errada, a gente teve motor quebrando, a gente já teve problema de sensor, a gente já teve um monte de problemas no carro e problemas na equipe. Se acontecesse tudo certo, se acontecesse tudo certo, vamos dizer assim, o Leclerc errou nessa. Não teria perdido, não seria tanto um impacto ele ter errado, ele não sairia gritando do carro, porque já o fardo já vem da equipe, o fardo que tá carregando já vem da equipe. Que a Ferrari vai passar as 3 semanas de férias no divã, isso é óbvio. Não vai ter férias. Vai ter férias. Férias já foi para 2023. Já venderam as férias desse ano. Já venderam as férias desse ano e vão ficar trabalhando. Vão ficar no divã pensando já em 2023, porque 2022 já foi pro Baleléu. Mas era isso, pessoal. Agora a gente vai ter, como eu falei, 3 semanas de férias da Fórmula 1. Nós vamos ter que achar umas pautas aqui, vamos falar muito do automobilismo nacional, falar talvez um pouco de automobilismo virtual que a gente não tem falado. O Tarso, fala um pouco de hambúrguer, o Tarso conhece de hambúrguer. O Tarso, semana que vem eu já tô fora porque vou estar em Interlagos lá fazendo Mercedes. O Tarso eu já fiquei sabendo que ia correr uma corrida que nós vamos correr aí de 3 horas, mas já pipocou também. Então... eu não pipoquei, eu tentei. Mas o automobilista não gosta de mim, do mesmo jeito que o R-Factor 2 não gosta de você, o automobilista não gosta de mim. Então, tá difícil. Eu instalo, abro o jogo, abro o simulador e ele fecha sozinho. Mas é isso aí, pessoal. Dani, para encerrar o programa, alguma coisa, Tarso? Isso aí, Só desejar uma boa semana para todo mundo aí e até a próxima. É isso aí, uma boa semana e vamos esperar os próximos capítulos da novela Ferrari, Mercedes... O pastelão italiano. Pastelão e massa italiana estão indo pro vinagre, mas vamos ver essas férias o que vai resultar para a Fórmula 1 na próxima corrida. Valeu, então, deixa pessoal, o like, curta aí, deixa comentário, que nem o Brock sempre fala, deixa um comentário pra gente saber o que vocês estão achando do programa. E é isso aí. Então, como falou o Dani, se inscrevam no canal aqui na Webzone, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Sempre digo, deixem perguntas pro Tarso. Vamos botar o Tarso contra a parede, que o Tarso é quem mais sabe de automobilismo aqui. Eu e o Dani só damos pitaco furado e o Tarso é para ser entendido. Diz o Tarso que ele não erra a estratégia da Ferrari. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, enfim, mas diz o Tarso. Então, só olhar meu histórico no automobilismo. Já salvei algumas equipes. E os pilotos que a gente tem entrevistado lá no Acréscimos normalmente falam bem do Tarso. Eu não sei se eles ficam com medo de falar mal do Tarso. Fala mal, ele erra na estratégia de propósito. Tira uns litros de combustível, tira umas libras de pneu. Acabou, que pena. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Como eu falei, se inscrevam, curtam, compartilhem. Semana que vem a gente vai... Sem o Tarso, eu e o Dani vamos inventar uma pauta aqui. Tem uma pauta aí que o pessoal andou falando para falar dos carros feios da Fórmula 1. A gente vê o que a gente pode fazer. Uma boa. Abraço, boa semana para todo mundo.